Queridos, nós estamos avançando para mais um capítulo da nossa série de fevereiro, uma série de reflexões que vai contar com 3 reflexões. A gente iniciou na semana passada, especialmente nesse mês de fevereiro. Nós sempre fazemos aqui um recesso, um descanso no feriado de carnaval. Então nós temos mais 2 reflexões. Na semana passada a gente falou sobre a beleza missionária do nosso Deus, esse Deus Pai que envia o seu Filho. E hoje nós vamos falar sobre o Filho que obedece esse envio do Pai e que é aquele que cumpre o ID dentro da Trindade. Então nós vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 4. A partir do versículo 27. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 27. Provavelmente você conhece esse capítulo como um todo, mas para que você possa ouvir o que a gente vai ler aqui, tendo alguma ideia do que está acontecendo, no início do capítulo 4, Jesus ele decide sair da região da Judéia e ir para Galiléia, e ele passa pela Samaria, por um povoado chamado Sicar, e lá ele senta-se à beira de um poço, e ele toma a iniciativa de conversar com uma mulher samaritana. Jesus conversa com aquela mulher, o que era uma coisa muito agressiva para a etiqueta do tempo de Jesus, uma coisa, digamos assim, errada até. E quando ele está encerrando a sua conversa com aquela mulher, é exatamente quando começa o versículo 27. Ela deixa o cântaro ali, depois dessa conversa com Jesus, a gente vai entender melhor o que eles conversaram, corre para dentro do vilarejo, com toda a pressa, e enquanto ela está saindo, os discípulos estão voltando do vilarejo, porque eles haviam ido comprar comida. Então João diz assim: naquele momento, seus discípulos voltaram de dentro do vilarejo, e ficaram surpresos ao encontrá-lo conversando com uma mulher. Mas ninguém perguntou: que queres saber? Ou por que estás conversando com ela? Do tipo assim, eles ficaram meio chocados com a cena, mas eles não falaram nada. Então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao seu povo o quê? Venham ver o homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele, dizendo: mestre, come alguma coisa. Mas ele lhes disse o quê? Vamos ler todos juntos? Tenho algo para comer que vocês não conhecem. Então seus discípulos disseram uns aos outros: será que alguém lhe trouxe comida? Disse Jesus, vamos ler todos juntos: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu lhes digo: abram os olhos, vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. Aquele que colhe já recebe o seu salário e colhe fruto para a vida eterna, de forma que se alegram juntos o que semeia e o que colhe. Assim é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu os enviei para colherem o que vocês não cultivaram. Outros realizaram o trabalho árduo e vocês vieram a usufruir do trabalho deles. Jesus, da mesma maneira que o Senhor falou ao coração dos discípulos naquele dia, dizendo: abram seus olhos, vejam os campos. Nós pedimos, Espírito Santo de Deus, abra os nossos olhos para que nós vejamos os campos. Abra os nossos olhos para que nós possamos ver no nosso trabalho, no nosso convívio diário, na nossa família, nos nossos colegas, na escola, na faculdade, que nós vejamos os campos, Jesus, porque eles estão prontos para a colheita. Que nós vejamos os campos, porque o tempo da grande ceifa se aproxima. E o Senhor tem nos enviado, Jesus, para sermos
semeadores e ceifadores na sua seara. O Senhor tem nos enviado para sermos portadores da luz e da mensagem do Evangelho, onde quer que o Senhor tenha nos colocado. Mas muitas vezes, Jesus, os nossos olhos estão exatamente como os olhos dos discípulos. Então, Jesus, abre os nossos olhos, para que nós vejamos os campos, para que nós nos lancemos à colheita. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em janeiro a gente conversou sobre a realidade de um mundo em trevas. Nós relembramos o fato de que quando os nossos primeiros pais deram as costas para o Criador, nós abrimos as portas da criação para forças e poderes malignos e perigosos que adentraram a criação e que tornaram a humanidade cativos desses poderes. A gente viu que o pecado, ele se sustenta sobre um tripé na criação. O diabo, a nossa oposição espiritual, maligna, o mundo, que é todo um sistema de valores, de práticas e crenças, que é anticristo, que não reconhece e não se submete a Jesus Cristo, e a nossa natureza humana, aquele mal que está ao redor de nós, mas também aquele mal que está dentro de nós. Agora nós compreendemos por que Jesus via um mundo em trevas, nós conseguimos entender a lógica quando Jesus diz que o mundo jaz no maligno, e sobretudo nós conseguimos entender por que Paulo diz aos Efésios que eles estavam mortos espiritualmente. Você se lembra do que Deus disse para o nosso primeiro pai humano, Adão, lá atrás? Não coma do fruto, porque no dia em que você comer do fruto, você certamente morrerá. Você se lembra que quando eles comeram do fruto, eles não caíram duros e mortos ali, mortos fisicamente, mas eles entraram por um caminho de morte espiritual. Eles começaram a pisar num caminho de distanciamento de Deus, eles deram as costas para Deus, e foram caminhando para cada vez mais longe de Deus a cada geração. Ou seja, não é de se espantar que o Novo Testamento chame a nossa atenção para o fato de que nós, todos nós, filhos de Adão, filhos de Eva, nós estamos mortos espiritualmente sem Jesus. Nós não conseguimos reconhecer a Deus, não conseguimos nos relacionar com Ele, nós não conseguimos ter relacionamento pessoal com Ele e nem conseguimos desejá-lo ou amá-lo no nosso coração quando nós estamos espiritualmente mortos. Do mesmo jeito que um morto não pode fazer nada por si mesmo, da mesma maneira, um morto espiritual não pode fazer nada por si mesmo quando diz respeito à sua comunhão com Deus. É exatamente nesse ponto que nós fazemos a grande pergunta, que é: e agora? Viverá o homem criado por Deus, criado para ter um relacionamento por Deus, viverá esse homem longe de Deus para sempre? Viverá o homem alienado, distanciado, desconectado desse Deus que o criou, desse Deus que deseja ter comunhão com Ele? A gente pode dizer que essa resposta, ela permeia todo o interesse da Sagrada Escritura, que quando você lê a sua Bíblia de capa a capa, essa é a grande pergunta que pulsa no coração dos narradores, dos profetas, dos grandes pensadores bíblicos, e é justamente sobre isso que João fala também, especialmente porque João ele responde essa pergunta colocando muitos diálogos nos lábios de Jesus no seu Evangelho. Se a gente pudesse dizer assim, o Evangelho de João tem muitas diferenças com relação aos os três evangelhos que nós chamamos de sinóticos. Sinótico é um termo que diz assim, do mesmo ponto de vista. Isso porque grande parte do material de Marcos, Mateus e Lucas é um material que tem uma grande semelhança. Quando você lê esses três evangelhos, você ouve ecos de um evangelho no outro. Mas quando você abre o Evangelho de João, você logo percebe que você está pisando num terreno completamente novo. E nesse novo jeito de recontar a história de Jesus, João utiliza uma estratégia que era muito comum nos textos gregos antigos, que era a estratégia do diálogo. Então, grande parte, ou todo o conteúdo teológico mais maciço do Evangelho de João,
está dentro das conversas de Jesus com diversas pessoas. Então, imagine que um fariseu, um mestre da lei como Nicodemos, que tinha um posto alto lá no Sinédrio, que era o pináculo da ascensão religiosa do seu tempo, ele procura Jesus em João 3, e eles têm uma conversa muito densa teologicamente. Ele fala assim: poxa, Jesus, a gente tem convicção de que você é um mestre vindo de Deus e tal. Aí Jesus já dá um pulo na jugular dele e fala assim: não importa nada disso, Nicodemos. Não importa se você é religioso, não importa se você tem um cargo no Sinédrio, nada disso importa. O que importa é nascer de novo, Nicodemos. O que importa é nascer do alto, é nascer do poder do Espírito, porque quem nasce da carne é carne, Nicodemos. Mas quem nasce do Espírito é Espírito. Então Jesus ele tem um papo muito denso com esse cara, que é uma figura muito importante, mas quando inicia o capítulo 4, nós somos informados que Jesus ele está consciente de que a oposição está crescendo contra ele, e ele decide sair da Judéia e ir para a Galiléia. Entre a Judéia e a Galiléia havia um amplo espaço de terra conhecido como Samaria, e os judeus evitavam passar por Samaria. Por quê? Porque basicamente os samaritanos, eles eram o antigo reino do norte. Se você conhece um pouquinho da história bíblica, você vai conseguir entender, mas é muito simples. Você se lembra que Jacó teve 12 filhos, cada filho foi pai de uma das tribos, explicando muito parcamente, é mais ou menos assim que funciona. As 12 tribos se forjaram numa grande nação sob a liderança de Saul, de Davi. Só que mais tarde veio um momento em que esse reino teve uma briga e quebrou no meio. 10 nações ao norte, 10 tribos ao norte ficaram conhecidos como Israel, 2 tribos ao sul ficaram conhecidas como Judá. É por isso que os do sul são chamados de judeus. Jesus era um judeu, mas o reino do norte eram os chamados israelitas. Só que esse reino do norte ele foi totalmente dizimado, foi totalmente trucidado pelos assírios. O que os assírios fizeram? Eles invadiram o reino do norte, cuja capital era Samaria, destruíram, mataram, levaram todos os mais ricos e instruídos embora para a Síria, trouxeram um monte de assírios, e os assírios casaram em casamentos mistos com os israelitas. Então, os judeus olhavam para os samaritanos, que eram filhos desses casamentos mistos do passado, e viam eles como se fossem bastardos políticos, como se fossem primos distantes que tinham negado a fé, que tinham abandonado a ortodoxia. Então, o judeu ele morria de preconceito com o samaritano. O judeu não falava com o samaritano, o judeu não tocava um samaritano. Deus o livre um judeu sentar na mesa para comer perto de um samaritano. Eles não se falavam. Os judeus desprezavam absolutamente os samaritanos. E você se lembra que Jesus, judeu, homem, estava caminhando, e eles chegaram num marco histórico, o Poço de Jacó. O poço onde eras atrás, Jacó tinha dado de beber ao rebanho do seu sogro Labão. Então Jesus, o texto diz assim, era meio-dia. Era meio-dia, imagina o sol da Palestina, meio-dia. Meu amigo, só não estava pior do que São Gonçalo hoje. Sol da Palestina só não bate o sol do Rio de Janeiro. Então Jesus estava com fome, o texto diz isso claramente, cansado da viagem e com sede. Tá? Jesus estava cansado, com fome e com sede. Então ele senta-se à beira, senta-se no poço de Jacó. Os seus discípulos vão para dentro da cidade comprar comida. Quando eles saem, vem uma mulher pegar água. Essa mulher é uma samaritana. E a grande pergunta é por que essa mulher está pegando água meio-dia? As mulheres não pegavam água ao meio-dia, elas pegavam água nas primeiras horas do dia, entre 5 e 6 horas da manhã, porque o sol não estava tão alto e a água saía fresca de dentro do poço. Mas por que ela não foi às 6 horas da manhã? Porque ela era uma mulher que tinha um histórico de vergonha social no seu vilarejo.
Ela tinha tido múltiplos casamentos. E o último homem com quem ela vivia, ela não estava casada, ela estava amaziada. E sabe-se lá se ela havia roubado o marido de outras pessoas dentro do vilarejo. Então ela era uma excluída. Ela era uma pária social. Ela era uma pessoa sobre quem jazia um grande preconceito. E então essa mulher vem ao poço, se escondendo das suas colegas, de todas as outras pessoas do vilarejo, com vergonha, cheia de culpa, ela se aproxima ao poço. Note que logo de cara existem milhões de barreiras entre Jesus e essa mulher. Ela é mulher, ele é homem, ela é samaritana, ele é judeu, ela é uma mulher pecadora, uma mulher que tem um grande preconceito sobre ela. Jesus é um rabino, é um homem, um mestre, que tem seus discípulos. Mas nada disso para Jesus. Você nota que no texto, ela vem e ele diz, dá-me de beber. Dá-me de beber. Dá-me água, eu estou com sede, me dá um pouco de beber dessa água que você está pegando no poço aí. Aí ela mesma fica chocada e diz assim, mas como é que você, judeu, está falando comigo que sou samaritana? Ela fica perplexa com aquilo. Aí Jesus não é mole não, cara. Ele já vira e fala assim, se você soubesse quem está falando com você, você me pediria e eu te daria água. Que isso, velho? Aí ela fala assim, que isso, mano? Tá maluco? Tá doidão? Aí, você não tem corda, você não tem balde, você vai tirar água com que? Você é maior do que o nosso pai Jacó? Aí Jesus não é mole não, cara. Ele já vira e fala assim, mas essa água aí não mata a sede não, minha filha. Você vai beber hoje, vai ter que voltar amanhã. Mas se você beber da água que eu te dou, você nunca mais terá sede, e do seu interior fluirão rios de água viva. Meu amigo, que coisa bizarra. Aí ela vira e fala assim, bom, então eu quero então. Eu quero essa água, dá-me de beber dessa água. Aí Jesus vira e fala assim, então tá, beleza, traz o seu marido que a gente conversa. Essa mulher também não era fácil não, meus irmãos. Essa irmãzinha tinha a língua afiada. Não tenho marido, ela disse. Jesus falou assim, é bem verdade, minha irmã. Porque esse cara que está lá na sua casa te esperando de volta, ele nem seu marido é. Jesus mostra para aquela mulher, por meio da figura da água, que ao longo de toda a sua vida, ela tinha buscado satisfação, tinha buscado saciedade, tinha buscado preencher o seu vazio interior, buscando sempre em um relacionamento romântico após o outro, o que tinha levado essa mulher a destruir a própria vida dela, por meio de uma série de decisões equivocadas na área dos seus relacionamentos. Tinha destruído ela como pessoa, destruído ela como mulher, destruído ela como amante, destruído a possibilidade de uma família e destruído a reputação dela junto ao vilarejo. Jesus mostra exatamente como ela havia buscado a água errada no poço errado. E ele se apresenta como a água certa, no lugar certo, na hora certa. Porque quando Jesus dá essa cutucada, ela fala assim, bem vejo que você é um profeta, né? Você é um profeta que fica sabendo da vida dos outros, assim, né, com os dados que vêm de cima, da nuvem. Tudo bem, mas olha só, vocês dizem que deve se adorar em Jerusalém, nós achamos que essa Maria, ela tenta levar o papo para a religião de novo. Tipo assim, não vamos falar da minha vida não, mano. Minha vida é complicada. Vamos falar de outras coisas, vamos falar de política, de religião, vamos falar de futebol. E aí, quando ela tenta desviar o papo, Jesus vira e fala assim, não. Vocês acham que deve se adorar em Samaria e tal, mas o fato é o seguinte, o que importa é que nós adoremos a Deus em espírito e em verdade. Tem que ser do interior, mulher. Tem que ser do interior. Exatamente onde eu estou te falando que essa água viva tem que chegar, tem que ser no interior. Aí ela tenta desviar de novo e fala assim, vai vir um Messias, porque os samaritanos eles esperavam um tipo de um Messias chamado Tareb.
Então vai vir o Messias, ele vai explicar todas as coisas, não sei o quê. Ela, tipo assim, eu não quero falar disso não. Jesus olha no fundo do olho daquela mulher. E de uma maneira quase que impiedosa, agressiva, obstinada, ele diz: eu sou o Messias. Eu que estou falando com você, eu sou o Messias. Se você pegar a sua Bíblia e folhear de capa a capa, você não vai achar nenhuma passagem, em nenhum evangelho, senão esse momento, no qual Jesus diz sem nenhuma ambiguidade, sem nenhuma ambivalência: eu sou o Messias. Não há. Em vários momentos ele refere-se a si mesmo como filho do homem, ele usa títulos messiânicos para si mesmo, mas em nenhum momento ele diz: eu sou o Messias. Jesus está tão interessado na salvação dessa mulher, Jesus está tão, digamos assim, aficionado pela ideia de resgatá-la, de levá-la de volta para o aprisco, que ele faz uma coisa por essa mulher que ele não havia feito nunca antes por ninguém, nem pelos seus discípulos. Ele diz: eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então ela deixa o cântaro cair no chão, atônita, corre para dentro do vilarejo, e os seus discípulos chegam, e aí começa a cena 2. E na cena 2, os discípulos ficam escandalizados com Jesus, não falam nada, trazem a comida, e dizem: mestre, come, que nós compramos aqui, ó, um Subway para você, tá gostoso. Tem picles, tem alface, tem um monte de coisa, pão, gergelim, tem um monte de coisa aí bem fit. Tal, você vai gostar, Jesus. A gente trouxe um mate geladinho para você. Jesus fala assim: eu tenho outra comida para comer que vocês ainda não conhecem. E dá para você notar que Jesus não está muito feliz com os discípulos. Na verdade, Jesus não está muito satisfeito com os discípulos, a gente ainda não sabe porquê, mas Jesus está meio assim: eu tenho outra comida para comer que vocês não conhecem. Eles falam assim: mas pô, alguém trouxe comida para Jesus? Ele fala assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. Vocês não dizem: daqui a 4 meses haverá colheita? Eu digo para vocês: abram os olhos, vejam os campos, eles já estão prontos para a colheita. Sabe por que Jesus está dando, digamos assim, essa repreendida nos discípulos? Vamos destacar uma primeira coisa, que é o seguinte: Jesus deixa claro que aquilo que sustenta a vida dele é fazer a vontade do Pai e concluir a missão que o Pai lhe deu, de resgatar ovelhas para o aprisco. Então a maneira como Jesus derruba as barreiras entre ele e aquela mulher, avançando sem parar e destruindo tudo no caminho para chegar até ela, é um movimento missionário, é o ardor do coração missionário de Jesus. Ele foi enviado pelo Pai para resgatar, então ele vai sempre derrubando tudo que tem no caminho para chegar até na sua ovelha. A segunda coisa é que Jesus reprova a atitude dos discípulos. Sabe por quê? Porque os discípulos entraram na aldeia, compraram comida. Os lugares onde havia comida eram sempre mercados repletos de gente conversando, gente negociando. E eles não trouxeram nenhuma pessoa para Jesus. Os discípulos voltaram só com a comida e nada mais. Note que no começo do texto, Jesus está com fome, Jesus está cansado, Jesus está com sede, mas ele coloca todas as suas necessidades em segundo lugar e foca nas necessidades daquela mulher. Mas os discípulos só viam a própria necessidade. Eles entraram no vilarejo pensando: estamos com fome, estamos com sede. Eles não olharam para a colheita que estavam ali. Eles não olharam, não viram aquelas pessoas indo a passos largos para o inferno. Eles não colocaram as necessidades deles em segundo lugar. Eles não olharam as necessidades das pessoas. Eles só entraram, compraram comida, voltaram para o poço e acharam que tinham feito uma coisa maravilhosa, e Jesus os repreende. Jesus os repreende porque depois de tanto tempo andando com eles,
ainda não ardia no coração deles o mesmo ardor missionário que ardia no coração de Jesus. Eles ainda estavam enfocando sempre a sua necessidade, a minha fome, a minha sede, o meu cansaço, enquanto aquele que tem a missão sempre coloca suas necessidades em segundo lugar. Aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é digno de mim, disse o Senhor. Mas o mais engraçado é que ainda assim, a aldeia inteira veio até Jesus em alguns instantes. A aldeia inteira veio até Jesus. E no final desse texto diz que naquele dia, muitos samaritanos creram em Jesus. Eles pediram, mestre, fica conosco. Jesus ficou mais 2 dias entre eles e mais samaritanos ainda creram em Jesus. Meus queridos, como é que aquelas pessoas foram até Jesus, se não foi através dos discípulos? A mulher. Jesus a amou de uma maneira tão agressiva, ela ficou tão constrangida, que da mesma maneira como Jesus colocou a sua necessidade em segundo lugar e focou a necessidade da mulher, a mulher que tinha vergonha do seu vilarejo, colocou a sua necessidade em segundo lugar e foi conversar com quem? Com as próprias pessoas do vilarejo de quem ela vinha fugindo. Ela colocou a sua vergonha em segundo lugar, ela colocou o seu sentimento de culpa social em segundo lugar, ela foi e disse para as pessoas assim, gente, pelo amor de Deus, tem um cara sentado no poço de Jacó, ele sabe da minha vida toda, eu nunca encontrei ninguém assim, será que não é ele o Messias? Porque se for, eu não posso perder essa oportunidade, e nem vocês podem perdê-la também, venham comigo. E eles foram. Num segundo, o fogo missionário que havia no coração de Jesus, incendiou o coração daquela mulher, e ela levou todo o seu vilarejo para ouvir Jesus, e muitos creram. Muitos creram. E agora? O ser humano que foi criado por Deus e para Deus, viverá a eternidade inteira longe de Deus? A resposta das Escrituras é não, porque nós temos um Deus missionário, nós temos um Deus que se move na direção do perdido. O Deus que nós conhecemos e que se mostra na Bíblia é um Deus que vem até nós, é um Deus que faz o caminho até nós. O Pai envia o seu Filho, envia o pão que desce do céu, vem diretamente do Pai. Mas o Filho é aquele que obedece à comissão do Pai, que abraça a missão como a sua missão e que vai até o fim para cumprir a missão que recebeu. Eu te pergunto, até onde você iria para resgatar um amigo? Até onde você iria? Por exemplo, se o seu amigo estivesse ilhado numa dessas enchentes caóticas do Rio de Janeiro e te ligasse pedindo ajuda, você sairia da sua casa com o seu carro para salvá-lo no meio de uma enchente? Ou se o seu amigo ligasse para você para dizer que o carro dele deu pane no meio de um lugar perigosíssimo na Baixada, você sairia às 3 horas da manhã de casa, entraria no seu carro e dirigiria até lá para resgatá-lo? Ou você saiu com as suas amigas para um dia na praia, uma das suas amigas não crentes, bebeu demais, decidiu entrar no mar, e quando você viu, ela estava afogando no meio das ondas violentas do mar bravio, você vai se arriscar a salvá-la, sabendo que ela pode te abraçar no meio daquele momento, e vocês duas morrerem juntas? Ou o seu amigo, que formou com você e é usuário frequente de drogas, ficou devendo na boca, e os traficantes o prenderam lá, e disseram assim, ou você dá um jeito de pagar a sua dívida hoje, ou a gente vai colocar uma bala na sua cabeça. E ele te liga, você vai sair da sua casa, dirigir até a boca, subir o morro para resgatar o seu amigo?
E se, para piorar a situação, esse seu amigo já te pediu ajuda antes, você o recebeu na sua casa, emprestou o dinheiro a ele, e quando você virou as costas, você descobriu que ele roubou um relógio seu que estava sobre um móvel, você iria? Há uma lógica aqui. Quando nós aceitamos a missão de resgatar alguém, nós sabemos que no fundo há um custo. E que no fundo há um perigo. Porque se você vai resgatar o seu amigo na Baixada às 3 horas da manhã, para que ele possa chegar em casa e abraçar os seus filhos, você sabe que no fundo pode ser que os seus filhos é que não recebam você de volta no meio daquela madrugada. Se você vai socorrer a sua amiga que está se afogando, você sabe que para que os filhos dela possam recebê-la de volta em casa, você vai ter que passar pelo perigo de que os seus filhos não te recebam, a não ser num caixão, no final daquela tarde, na sua casa. Então há um custo na missão, há um perigo na missão. Quando nós falamos sobre missão como igreja, há uma missão que está sempre perto de nós. Há uma missão que diz respeito ao colega do trabalho, ao parente com quem você sempre se encontra, ao seu vizinho. É uma missão local, é uma missão próxima de nós. Mas a gente sabe que essa missão tem um custo. Porque muitas vezes, quando nós evangelizamos um amigo, algumas vezes, essa amizade se deteriora. Às vezes, quando você se posiciona na faculdade, você é taxado. Você é ridicularizado. Você se posiciona pelo evangelho no seu trabalho, você é perseguido. Mas muito maior é o custo de alguém que é chamado para um lugar ainda mais distante. E isso é uma coisa que eu contemplo com um grande senso de maravilhamento no meu coração. Porque suponhamos que Deus te chame para um país distante, com uma língua diferente da sua, uma comida diferente da sua, vestimentas diferentes da sua, um clima que você não gosta, costumes, hábitos, uma cultura que você não entende direito, com a qual você não concorda. Então, qual é o preço de alguém que abraça uma missão dessa? É um preço altíssimo. Você tem que abrir mão de toda a sua vida para que você possa abraçar a missão. Você já pensou no quanto Jesus abriu mão para abraçar a missão de resgatar a você e a mim? Na sua encarnação, ele deixou a presença do Pai, deixou sua glória, deixou seu status, se tornou homem, assumiu a nossa humanidade. No seu ministério, ele lavou os nossos pés, ele andou com os pobres, ele foi rejeitado pela própria família, ele foi incompreendido, ele foi perseguido, e na sua morte ele foi torturado, ele foi escarnecido, ele foi cuspido, por puro prazer sádico de ver Jesus morrer numa cruz. No meio da madrugada, Jesus recebeu uma ligação. Era o amigo dele, que há muitos anos era usuário de droga, que estava devendo milhares de reais na boca. E o seu amigo dizia desesperadamente no telefone: se você não vier e não trazer 10 mil reais, eles vão me colocar no micro-ondas. Eles vão me colocar numa cova, vão atear fogo em mim, vivo. Você tem que vir, você tem que vir. Jesus foi até o quarto do seu pai, deu um abraço no seu pai e disse: pai, eu tenho uma missão, eu preciso ir. E ele foi. Ele entrou no seu carro, dirigiu até os pés do morro, subiu o morro, entrou no beco. Mas para sua surpresa, naquele beco não havia ninguém, senão o próprio amigo que havia ligado para ele. O amigo caminhou até ele, deu um beijo no seu rosto, desferiu 2 tiros a queima-roupa contra o seu abdômen. Jesus caiu no chão ensanguentado. O seu amigo roubou sua carteira, seu carro, todos os seus pertences e foi embora. É exatamente essa história que Jesus conta em uma das suas parábolas mais polêmicas, a parábola dos lavradores maus. Quando um fazendeiro arrenda uma vinha que ele tem para alguns lavradores,
quando ele manda colher o aluguel da vinha, aqueles lavradores batem nas pessoas que vieram, nos empregados do dono da fazenda, e quando ele envia o seu próprio filho, eles falam: eis a nossa chance, vamos matar o herdeiro e a vinha será nossa. E foi justamente isso que eles fizeram. Eles mataram o herdeiro da vinha. E se eu dissesse duas coisas para você? Você pode estar pensando assim: nossa, esse amigo de Jesus é muito mau. Esse amigo de Jesus é terrível. Esse cara é um problema. Ele tem que ser preso. Ele tem que ser julgado. Quisera houvesse pena de morte no nosso país para que ele sofresse uma morte cruel também. A grande questão é que esse amigo sou eu. Esse amigo é você. Se você repete para si mesmo: que pena que um dia os romanos mataram Jesus, você está negando a verdade. Porque você sabe, e Jesus disse: a minha vida ninguém a tira de mim, eu mesmo a dou. Jesus não morreu sob os romanos, Jesus não morreu sob o sinédrio, Jesus morreu por mim. Foi por mim que ele morreu. Eu sou aquele amigo do beco. Eu disparei os tiros contra aquele que veio em meu resgate. Eu fiz com que ele caísse no chão ensanguentado. Com o meu pecado. Fui eu. E o que é mais chocante nessa história, ele já sabia. No primeiro instante em que ele recebeu a minha ligação, porque ele sempre soube quem eu sou, sem disfarce, ele já sabia o que eu faria com ele. E o que me surpreende é que mesmo assim ele veio até mim. Ele veio até mim. Porque ele sabia que não havia outra maneira de mudar a minha consciência, de me tocar e de me transformar e de mudar o caminho que eu estava indo, se ele não viesse até mim. Ele sabia que não haveria outra maneira, senão me amando até o fim. Ele sabia que não haveria outra maneira de me tirar das drogas, de me tirar do mundo sujo no qual eu estava, se ele não tivesse vindo até mim. Mas ele veio. Ele veio. E eu o matei. Você o matou. Por isso ele diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor faz o quê? Ele dá a vida pelas suas ovelhas. Eu poderia chamar vocês de servos, mas não tenho chamado vocês de servos. Eu vos chamo de quê? De amigos. Mas não existe maior amor do que esse, quando alguém dá a vida pelo próprio amigo. Quando nós aceitamos a missão de resgate de Jesus, quando nós aceitamos a sua morte no nosso lugar, uma coisa maravilhosa acontece. Você e eu descobrimos que Jesus morreu a nossa morte, para que nós pudéssemos finalmente viver o quê? A vida dele. E eis aí a maravilha da boa notícia do Evangelho, porque toda vez que nós cremos e sabemos e aceitamos que Jesus morreu por mim, então me é dada a perspectiva de que eu possa finalmente viver uma vida diferente. Não mais a minha vida como eu a tenho vivido, mas a vida de Jesus vivendo em mim. Ele disse: quem recebe você, recebe a mim. Quem nos recebe, recebe ao Pai que me enviou. Ele disse: eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Ele disse: eu não te deixarei órfão, voltarei para você, estarei com você, você estará em mim, eu viverei em você, eu e o Pai faremos morada em você. Meus irmãos, nós precisamos aprender a viver a vida de Jesus. Nós precisamos aprender a viver como o Filho, porque Jesus nos dá uma nova identidade.
Quando a vida de Jesus passa a morar em nós, nós adquirimos um senso de que realmente, agora nós sabemos quem somos. Nós aprendemos a viver em santidade, porque nós já estamos livres de todos aqueles pecados do passado. Muitos deles ainda terão uma continuidade efêmera sobre a nossa vida por algum tempo, mas o Espírito Santo há de arrancar todos eles para a glória daquele que vive em nós. E nós precisamos viver na perspectiva da missão de Jesus. Se você aceita a missão resgatadora de Jesus por você, todas essas bênçãos te acompanharão, eu te prometo. Você poderá dizer, essa vida que eu vivo hoje, já não sou eu quem vive mais. A cada dia eu descubro que Jesus está vivendo em mim. E isso é uma boa notícia, é uma coisa maravilhosa, porque finalmente eu posso viver como eu sempre quis, mas nunca consegui. Mas, você se lembra que todas as vezes que Jesus coloca para nós a perspectiva do Evangelho, Ele nos diz que há uma escolha a ser feita, e que essa missão de resgate, ela pode ser aceita, mas ela também pode ser rejeitada. E eu não quero que você saia daqui sem ouvir isso, sem prestar atenção a isso e sem saber disso. E se, mesmo Jesus tendo feito tudo o que Ele fez naquela noite, tendo ido até você, tendo ido até o beco, tendo vindo até a mim, e se mesmo assim nós rejeitarmos a missão resgatadora de Jesus? A gente gosta, nossa geração gosta de pensar em Jesus como um cara super gente boa, e Ele é. Como um cara super amoroso, e Ele é. Como um cara que está disposto a aceitar todas as coisas que a gente queira fazer e viver. E aí já não é assim que funciona. Leia a sua Bíblia. Porque se teve um cara que pregou bastante a respeito da realidade apavorante do inferno, esse alguém foi Jesus. Em todos os evangelhos, ele fala sobre o inferno. E ele não fala pouco. Ele diz, por exemplo, no final dessa parábola que a gente falou dos lavradores maus, ele fala que o dono daquela vinha vai entrar na vinha, vai assumir de novo o controle da vinha, e vai fazer o que com aqueles servos? Ele diz assim: lancem-nos para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Mateus 22, 13. Jesus pinta o inferno como um lugar de cegueira e de escuridão nesse texto. Em outro momento, Jesus diz assim: lancem fora o servo inútil nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Os servos que usam bem suas parábolas e talentos entram para um banquete, mas o servo que enterrou o talento é jogado para fora, na solidão. Então o inferno é definido como um lugar de solidão, no qual Deus não está presente com o seu amor, mas está presente na sua ira. Em um lugar dos evangelhos, ele diz assim, que esse lugar de sofrimento é um lugar aonde o verme nunca morre. Ele diz, nesse lugar, o verme nunca morre e o fogo nunca se apaga. Jesus pinta o inferno como uma realidade definitiva e eterna. E por fim, Jesus fala sobre o inferno como uma fornalha ardente em Mateus 13, 42. Às vezes a gente fica chocado, né? O mesmo Jesus que foi até aquela samaritana com tanto amor, com tanto carinho, que rompeu tantas barreiras para chegar até o coração dela, é o mesmo Jesus que diz assim: a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se pedra angular. Ele está falando dele, ele que foi rejeitado pelos judeus. Isso vem do Senhor, é algo maravilhoso para nós. Agora eu quero dizer uma coisa: aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado, e aquele sobre quem ela cair será reduzido
a pó. Jesus diz que ele é uma rocha fundamental de salvação, que ele foi assentado e que aqueles que estão nele, confiam nele, estão sobre ele, estão assentados, alicerçados nele, fundamentados nele, e essa confiança não passa. Ele é a rocha eterna. Mas quando nós rejeitamos a Jesus, quando nós encontramos nele motivo de escândalo, ele se torna uma rocha que esmaga. Não são palavras minhas, são as próprias palavras de Jesus em Mateus 21, de 42 a 44. Então, a Escritura não deixa dúvida. O texto de Apocalipse está correto, que diz que um dia, aqueles que o traspassaram o verão, vindo na glória, ele voltará com refulgente glória. Ele que veio como servo e que morreu por nós, voltará agora como Senhor e juiz de todas as nações, e na sua mão há um cetro. O seu reino durará para sempre. É o reinado da casa de Davi. Ele virá num cavalo branco, na sua boca há uma espada afiada, ele julgará as nações. Na sua coxa está escrito: Rei dos reis, Senhor dos senhores. E todo olho verá, e todo joelho se dobrará. Toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Apocalipse diz que todo ser humano se ajoelhará diante daquele que vem. Alguns se ajoelharão diante do seu amado, aquele que morreu por eles, aquele que eles esperam com grande anseio na sua alma, porque ele é o amigo, ele é o amigo. Mas alguns se ajoelharão perplexos, se ajoelharão absolutamente chocados de saber que uma mão lhe foi estendida e eles não quiseram. Mas agora já não há mais espaço, não há tempo e o julgamento está às portas. Então eles dirão, como diz o profeta: montes caiam sobre nós, vales nos engulam vivos, para que nós não vejamos o dia do Senhor. Meu irmão, eu espero que você possa hoje pegar essa mão que está sendo estendida para você e para mim. Deus é misericordioso, Ele é um Deus missionário, Ele é um Deus amoroso e é compassivo. Mas nunca Deus trabalhou sem uma ampulheta, jamais. Deus sempre tem um limite de tempo para as coisas. Ele enviou profeta após profeta para salvar o seu povo de Jerusalém. Mas eles não ouviram, e Deus disse assim: agora se aproxima o juízo. Se vocês não ouvirem, a espada cairá sobre vocês, e foi o que aconteceu. E para muitos que estão aqui, que dizem: eu tenho muito tempo ainda, eu tenho muito tempo para me reconciliar com Jesus, eu tenho muito tempo para me arrepender dos meus pecados e para me voltar para Jesus com toda a força. Eu te digo, você não sabe. Você não sabe. Por acaso você sabe como será o seu dia amanhã? Por acaso você sabe se amanhã você estará vivo? Por acaso quanto domínio você tem sobre as coisas futuras? Você não sabe. Hoje é colocado diante de nós uma oportunidade. Hoje é posto diante de nós uma porta. Hoje é o dia aceitável do Senhor. Por que você deixaria para amanhã aquilo que está sendo te oferecido hoje? Eu apelo com você. Eu persuado você. Eu peço a você. Não pense: tenho todo o tempo. Hoje é uma porta de salvação. Jesus diz: eu sou a porta. Aquele que passar por mim encontrará pastagem e vida. Então passe pela porta.
Eu insto com você agora, em nome de Jesus e na autoridade do Espírito Santo de Deus, eu insto com você, passe pela porta. Passe pela porta. Porque se você não quiser passar por uma porta na qual há pastagem do outro lado, talvez você tenha que passar por uma porta na qual não há pastagem do outro lado. Meu irmão, não brinque com Deus. Com Deus, ninguém brinca. Aquilo que o homem plantar, isso mesmo ele colherá. Jesus, muito obrigado. E nós ouvimos com temor e tremor a verdade maravilhosa do Evangelho. Nós ouvimos com temor e tremor o fato de que Jesus, naquela tarde absolutamente horrenda, crudelíssima, negra, você levou sobre si o peso do madeiro, Jesus. Você levou sobre si, Jesus, o peso do meu pecado. Abandonado por todos, deixado para morrer sozinho até pelos seus amigos, amaldiçoado nas vielas de Jerusalém até o Gólgota, já torturado no seu corpo, torturado no seu coração. Mas, mestre, você foi até o fim na sua missão. Nada conseguiu, Jesus, parar você no intento de ir até a cruz. Na cruz que era a minha cruz. Jesus, me perdoa. Me perdoa por ser esse mau amigo do beco. Me perdoa porque você nos estendeu a mão e o que nós fizemos. Mas, Jesus, hoje nós queremos viver debaixo do teu perdão. E nós confessamos o seu nome, não há outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, no céu ou na terra, não há. Só há um, o nome de Jesus. E nós clamamos esse nome nessa hora. Tem misericórdia de nós, Jesus Cristo, filho de Davi. Tem misericórdia de nós, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Davi. Tem piedade de nós, Senhor. Da mesma maneira como o Senhor alcançou o coração daquela mulher naquela tarde, com o seu grande amor, com o seu grande cuidado, da mesma maneira como o Senhor foi até o fim, para resgatá-la, para levá-la de volta para o Pai, faz isso conosco, Senhor, em nome de Jesus. Nós oramos, Jesus, para que todos aqueles que estão entre nós, ouvindo o Evangelho há tantos anos, Senhor, que eles possam ponderar na gravidade do que aconteceu na cruz, na seriedade do Evangelho. Senhor, que nós possamos pesar, Senhor, com miudeza, com atenção, cada ato maravilhoso seu ao morrer por nós na cruz do Calvário. E nós pedimos, Espírito Santo de Deus, convence, Senhor, quebranta, converte, regenera, em nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. Jesus Cristo, como o Senhor disse a Nicodemos, nós queremos nascer do alto, nós queremos nascer do Espírito, nós queremos nascer de novo, porque a todos os que creem no nome de Jesus e no seu sacrifício, foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. E é dessa promessa maravilhosa que nós lançamos mão nessa noite, pedindo, Senhor, em nome de Jesus, faz com que rios de água viva fluam do nosso interior. Fluam do nosso interior. Que a semelhança daquela mulher, nós possamos ir até o vilarejo, o nosso vilarejo, a nossa família, os nossos amigos, os nossos parentes, e possamos abrir a boca e falar com ousadia do nome de Jesus Cristo, e falar com ousadia da boa notícia do Evangelho, e falar com ousadia de todas as promessas que existem para aqueles que confiam em Cristo.
Nós oramos, Senhor, derramando completamente nosso coração na Tua presença. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.